Vereador Camilo, ontem usou a Câmara, a tribuna da Câmara de Vereadores para dizer que Bolsonaro não é bem-vindo a Aracaju. Bom dia, vereador. Bom dia, Narciso. Bom dia para você, bom dia para Diego, bom dia para quem faz a produção, bom dia para todos os ouvintes da FAM. E eu mando um bom dia especial para os professores e para as professoras do nosso estado de Sergipe, que hoje estão paralisados na luta pela valorização, né, do magistério, na luta para que o governador atenda às suas demandas, responda às suas demandas. É isso mesmo, Narciso. Ontem na Câmara nós falamos, né, eu falei a respeito dessa vinda do inelegível ex-presidente Jair Bolsonaro e fui enfático ao dizer que Bolsonaro não é bem-vindo na cidade de Aracaju. E não é bem-vindo por várias razões, né? Lá na Câmara, no discurso da Câmara, eu citei principalmente as questões relacionadas à pandemia. Bolsonaro, com seu negacionismo, ele mobilizou as pessoas para não tomar vacina. Bolsonaro, com seu negacionismo, ele mobilizou as pessoas para fugir da ideia do isolamento social. Ele acreditava na estratégia de contaminação de rebanho, né? Para que assim, na cabeça dele, para que a pandemia fosse afetada, né, a Covid, por cada vez mais gente, e aí acabar estabilizando. Todo mundo lembra disso. Isso provocou a morte de milhares de brasileiras e de brasileiros. Bolsonaro, ainda mais grave, no caso da pandemia, ele não respondeu os e-mails da Pfizer. Bolsonaro é responsável direto pela morte de mais de 500 mil brasileiros e brasileiras pela falta da vacina. E mais, quando teve vacina, ainda teve um representante da empresa que fez denúncia por conta da história do $1 por vacina, pedido de propina. Então, o governo Bolsonaro, em todas as áreas, ele representa retrocesso. E eu falei mais, né? E falo mais. Bolsonaro, ele representa fome, né? Porque nunca a gente viu na história do nosso país uma fila do osso daquele jeito, né? Tinha gente, infelizmente, o nosso povo, né? O nosso povo foi o período que mais sofreu, né? Ou morreu pelo Covid, né? Ou pela fome, Narciso. A situação foi gravíssima. Você teve mais de 4 anos sem nenhum reajuste no salário mínimo. Servidores federais, por exemplo, né, sem reajuste durante os 4 anos. Você tem, além disso, uma situação de desemprego alarmante. Mais de 20 milhões de brasileiros desempregadas e desempregados, que, infelizmente, muita gente chegou, inclusive, a desistir do mercado de trabalho e nunca teve tão alto a proporção aí dos desalentados, que era gente que nem procurava mais trabalho porque não tinha. E aí tinha que recorrer ao MEI, muitas vezes, né? Inclusive um trabalho muito mais precário, né? Sem nenhuma possibilidade de estabilidade, de garantia, né? Se acontecer um acidente, não tem nenhuma seguridade, né? Mas foi forçado a isso pela ausência de emprego, pela ausência de trabalho, né? Que o governo do inelegível Bolsonaro representou. Além de tudo isso, Narciso, é lamentável, a gente tem que rememorar aqui todo o apagão que nós tivemos na ciência nesse governo do Bolsonaro. As informações que a gente tinha, e eu me recordo muito bem da época, era que a Universidade Federal de Sergipe, por exemplo, corria o risco de nem funcionar mais porque não tinha energia, né? A gente lembra aqui, inclusive, que um dos ministros do ex-presidente Bolsonaro chegou a atacar pessoalmente e nominalmente a Universidade Federal de Sergipe, o ministro Onyx Lorenzoni. Inclusive, à época, na Câmara de Vereadores, eu estava como vereador, e foi aprovada uma moção de repúdio à fala desse ministro. É fundamental perceber que durante todo o processo do governo Jair Bolsonaro, ele construiu uma estratégia fascista. E digo isso porque Bolsonaro construiu uma ideia de inimigo interno a todo momento. Ele ficava a todo momento criticando e fazendo, e ele ficava a todo momento criticando, por exemplo, as comunidades quilombolas. Ele chegou a comparar o peso de quilombolas com arrobas. Veja,
Bolsonaro, a todo momento, ele procurava inimigo interno quando ele criticava os indígenas. Por quê? Porque os indígenas eram exatamente quem protegia as reservas do garimpo ilegal, do qual ele era aliado, era quem protegia as reservas florestais do avanço, né, do agronegócio destrutivista, a qual ele era aliado. Então, o Bolsonaro, ele a todo momento construía inimigos internos com relação à comunidade LGBTQI a mais, né? Ele chegou, inclusive, a dizer, né, veja, a todo momento, se você olha os discursos de Bolsonaro a respeito de todas essas temáticas, Bolsonaro sempre procura como inimigo o negro, o quilombola, procura como inimigo o indígena, procura como inimigo o LGBTQIA+, procura como inimigo o sem terra, o sem teto. Então, Bolsonaro construiu uma identidade neofascista muito forte com essa estratégia do inimigo interno. E o mais grave de tudo isso, na minha avaliação, é que Bolsonaro ele foi o maior inimigo da democracia no Brasil. Basta rememorar alguns fatos. Um deles, o filho do Bolsonaro chegou a fazer menção ao AI-5. Ele disse, eu acho que nós vamos ter que reeditar o AI-5. Olha, eu acho que a população sabe o que é o AI-5. O AI-5 foi a maior tortura que a gente teve no Brasil durante o período da ditadura militar, né? A reedição, veja, pensar na reedição do AI-5 é, de fato, Narciso, a gente imaginar que a democracia estava em ataque, como realmente estava, e justamente por isso que nós construímos a maior frente ampla possível política, né, para derrotar esses inimigos da democracia. E ele pessoalmente, Narciso, durante todo o seu governo, Bolsonaro atacou a democracia brasileira. E o mais grave de tudo isso, e aí foi um fato mais recente, e todos acredito que relembram muito disso, é que Bolsonaro, numa agenda com embaixadores que ele convocou, ele chegou, inclusive, a fazer críticas duras ao nosso sistema eleitoral, a colocar em xeque o nosso sistema eleitoral. Bolsonaro chegou a participar da reunião de vários ministros que tramou o golpe no Brasil. Foi a ação dele, direta, né, junto com a PRF, com a PF. Inclusive, aqueles fechamentos todos de BR, que era para não deixar o presidente Lula ganhar a eleição. E o mais grave de tudo, Bolsonaro ele tem ligação direta com o 8 de janeiro. Então, veja só, o 8 de janeiro, que foi aquela tentativa de golpe, né, a tentativa de golpe mais dura que nós tivemos no Brasil, né, que chegou a quebrar tudo no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados e no Senado, chegou a quebrar tudo no Palácio do Planalto, que queria, inclusive, matar Alexandre de Moraes. Né? Veja só. Isso tudo, né, e isso tudo já é comprovado. O Bolsonaro ele participou da reunião. No mínimo, ele prevaricou. E se ele prevaricou, ele também é criminoso. Então, eu acho que a gente, sabe, Narciso, a gente está numa outra fase da nossa história. É uma fase que o nosso povo brasileiro conseguiu virar essa página da história com a eleição do presidente Lula. A gente, com a eleição do presidente Lula, a gente retoma a democracia, a gente volta a falar para o universo, né, para o mundo com altivez, a gente volta a falar sobre meio ambiente, né, que Bolsonaro foi os maiores índices de desmatamento. Veja, com Lula a gente volta a falar, inclusive, de sediar uma COP. Né? Com Lula a gente volta a falar na Europa, em alto e bom tom, sobre preservação da natureza. Né? A gente tem, de fato, um novo momento com relação à democracia, com relação a respeito das instituições. As instituições funcionam, voltam a funcionar. Você não tem mais um presidente a todo momento falando numa ditadura ou falando de uma coisa parecida. Né? A gente tem um outro momento. Eu acredito que o Brasil virou a página. Não dá para a gente voltar atrás. Né? Receber Agora, vereador, Bolsonaro aqui nesse final de semana, só para concluir essa fase, sabe, Narciso? Mas receber Bolsonaro e Michele Bolsonaro, eu acho que é o maior desrespeito, inclusive, com as vítimas da Covid que a gente teve no nosso estado e na nossa cidade. Então, eu acho assim, um desrespeito muito grande
né, não só a vinda de Bolsonaro, mas receber. Veja, uma figura pública que tem coragem de receber Bolsonaro num cenário desse, no cenário que Bolsonaro passou durante os 4 anos atacando a democracia. E veja, se você teve uma figura pública eleita no regime democrático, né, que vai receber uma pessoa que desacata, que questiona o sistema eleitoral brasileiro, eu acho o maior desrespeito do mundo e acho que isso tem que ser sim repudiado pela nossa cidade. Vereador Camilo, vamos lá, interação aqui com alguns ouvintes. A Bruna diz aqui, só quem teve parente falecido pela Covid sabe a importância dessa fala de Camilo. Foram 700 mil mortos que poderiam ter se vacinado se não fosse a lentidão desse desgoverno. Quem mais aqui está se posicionando por texto para poder colocar os áudios? O Alves da Atalaia, ele diz aqui, vereador, essa semana o Procurador-Geral da República abriu diligências do caso da falsificação dos cartões de vacina da família Bolsonaro e seus assessores. O que o senhor acha desse caso? Pergunta aqui o Alves. O Luiz Carlos do bairro Industrial. Estou com o vereador. Esse casal da família tradicional que adora joias já deveriam estar na colmeia, meninas, na Colmeia Meninas e Papuda Meninos, diz aqui o Luiz Carlos do bairro Industrial. Quem mais aqui por mensagem de texto? Deixa eu ver aqui. O Paulo Dantas, lá de Frei Paulo, diz aqui, a vacina é pessoal, esse cara é ridículo, diz aqui o Paulo Dantas. Quem mais por aqui por texto? O Júnior diz aqui, bom dia, Narciso, aqui é Renilson Júnior, motorista de aplicativo. Esse vereador Camilo, ele é funcionário da Globo, ele trabalha no Jornal Nacional, foi contratado por William Bonner, #Lula Santinho, é o que diz aqui o Renilson Júnior. Quem mais por aqui? Deixa me ver por mensagem de texto. Um abraço ao Luiz Tererê aqui acompanhando. O Josen Hilton diz aqui, parabéns ao vereador Camilo, exato retrato do governo fascista que tivemos. O advogado Jean Paolo também mandou uma mensagem aqui mais cedo. Cadê aqui a mensagem do Jean Paolo? Bom dia, Narciso, parabenizo o vereador Camilo por expressar o que sente a maioria dos sergipanos. Tenho também aqui o Cleberton Siqueira, que é também do PT. Parabenizo o vereador Camilo pelo mandato propositivo, diz aqui o Cleberton Siqueira. Agora vamos a mensagens de áudio, produção. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso Machado e ouvintes da Fã FM. Esse Camilo aí, rapaz, ele tá nascendo agora. Respeite o nosso ex-presidente. Pô, todo mundo tem espaço, velho. Todo mundo tem espaço em qualquer lugar. E Bolsonaro não é diferente. E outra coisa, a desculpa dessa viagem internacional já dá para entender que é para não receber o Jair Messias Bolsonaro e sua comitiva. É um absurdo isso, tanto o governador quanto o vice-governador fazer isso. Tá louco, meu. É um estado diferente. Valeu, um abraço, Narciso, e ouvinte da FAI. Narciso, pergunta a ele também, o entrevistado, onde foi parar os respiradores? Cadê o dinheiro? O gato comeu, foi? Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos os ouvintes da FM, aqui é Sérgio, povoado atravessando o município de Japaratuba. Narciso, eu quero parabenizar aí o vereador pela coragem, pela fala, por não ter medo de enfrentar o bolsonarismo. Eu também sou totalmente a favor que ele não venha para Sergipe, ele que é contra o nordestino, que já falou que o nordestino tem que comer capim e tudo mais, né? Entre muitas outras coisas. Né? Parabéns, vereador, pela coragem, né? E boa sorte, que Deus te abençoe. Bom dia, Narciso. A Camila aí. Ponto, aqui o Brasil está faltando a vacina da Covid. Você viu ontem no Jornal Nacional. Só chega daqui a 15 dias. Aí a culpa que morreu vai ser de Lula também. Porque tá faltando vacina no Brasil, tá faltando aqui, vacina no Brasil. Só chega daqui a 15 a 20 dias. E aí? Manda ele se respeitar que é melhor, rapaz.
Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos os ouvintes aqui ligados na melhor do estado de Sergipe, na FAM. Narciso, aqui é Gomes. Narciso, eu não sei o que é que esse cidadão, esse ex-presidenciável, vem fazer no estado de Sergipe, porque o que ele falou do nordestino, que só tinha o título dele e capim para comer, só merecia isso. Votar, ir para a zona votar e comer capim, porque chamou o nordestino de burro. E agora vem para Sergipe fazer o que? Tentar fazer uma aliança para voltar a palavra atrás. Rapaz, eu não sei não, se der muita gente, eu não sei o que é que esse povo pensa não. Parece que quanto pior, melhor. Eu vou analisar essa visita para ver esse contexto dessa visita aqui dele em Sergipe, como é que vai ficar. E em segunda-feira você já bota essa pauta no ar para a gente ver como ficou essa repercussão aí. Beleza? Valeu, Narciso. Show de bola. Você é 10. 10 não, você é 1000. Tô 100% ligadaço na FAM. Essa rádio topada do estado. Bom dia, Narciso Machado. Aqui quem fala é o líder comunitário Jefferson do Santa Maria. Narciso, o cara que tem vergonha, que era chamado de Camilo Lula, e tirou o nome Lula, ficou só Camilo. Imagine se ele gosta do presidente da República que ele mesmo votou. Vamos lá. Meu Deus, um cara despreparado, uma fala ignorante, entendeu? Que usa pessoas para invadir terra, entendeu? Ele e o pai dele, que mentem, iludem, querem falar de Bolsonaro. Pelo amor de Deus, batam uma real para o povo. Quem vai em Brasília sabe o sofrimento que a esquerda faz com o povo, entendeu? E esse negócio de terra, invasão de terra, tudo mentira, não ganha nada, não ganha cesta básica. Narciso, eu tive em Brasília logo após o impeachment de Dilma, e eu vi a realidade que o povo sofre, entendeu? Dormindo no chão e sofrendo. Sergipe não ganha nada, mas os políticos que mentem para o povo ganham. Ganha e ganha muito. E não é pouco não, viu? E o governo federal manda dinheiro. Agora, um vereador que está lá, porque o povo reprovou o Camilo Lula, viu? O povo reprovou. Ele entrou por causa de um processo. O líder comunitário de Santa Maria. Bom dia, Narciso. O vereador Camilo, em pouco tempo e em poucas palavras, fez um resumo do que é, do que foi o ex-presidente Bolsonaro, entendeu? É um energúmeno. Pronto, ele falou tudo e ainda tem mais coisas, que se ele tivesse tempo, eu descascava mesmo. Porque o cabo estragou o Brasil. Foi um retrocesso os 4 anos do governo Bolsonaro pra gente do país. Abraço. O espaço democrático do Rádio Sergipano. Jornal da Fã. A pomada negra contém fortes analgésicos que combatem qualquer tipo de dores musculares, sejam elas dores nas pernas, nos braços ou até mesmo nas costas, e dando alívio imediatamente. Pomada negra da Natubio, essa funciona de verdade. Os donos de farmácias e casas de produtos naturais entram em contato com o Roberto através do 998170104. Conheça o Meliá Residência, um condomínio pé na areia que reúne conforto e segurança, com sustentabilidade, qualidade de vida e bem-estar. Visite-nos e saiba mais. Vereador Camilo, primeiro eu lhe perguntaria, há algum protesto que será realizado por movimentos sociais, movimentos de esquerda, durante a programação da passagem do ex-presidente, da ex-primeira-dama por Sergipe, e que você possa comentar aí a participação dos ouvintes. Vamos tentar fazer isso aí em 4 minutos, vereador. Me ajude no tempo. Vamos nessa. Não, ajude sim, Narciso. Em primeiro lugar, sim, agradecer, né, todas as mensagens dos ouvintes. Teve 2 comentários assim que eu achei muito interessantes. Um deles, eu acho que o primeiro comentário da Bruna, que ela fala sobre as mortes da Covid ali, né? Eu acho que isso é uma coisa muito forte e acho que a gente tem que enfatizar mais isso, porque é uma coisa do nosso passado recente e a gente tende a esquecer, mas não pode ser esquecido esse tipo de coisa, né? Eu quero também, assim, agradecer a participação de todos os ouvintes, no nome do meu querido Cleverton Siqueira, que também está acompanhando aí, Jean Paulo também que está acompanhando, né? Agradeço muito a participação de vocês, mando um abraço para eles, né? E para todos os outros aí. Sobre o protesto, Narciso, veja só,
Eu acredito que não vai ter, e eu sou da ideia que não tenha, porque Bolsonaro hoje é um ser irrelevante para a política nacional. Bolsonaro é um sujeito que hoje é inelegível. E assim, teve um dos comentários que no seu programa foi dito aqui, que a PGR pediu mais investigações sobre aquele caso do cartão de vacina. Veja, um sujeito que pede para o povo para não tomar vacina e ele mesmo guarda o cartão de vacina dele. Veja, isso é um mentiroso. Eu acho que o caminho de Bolsonaro, tanto por essa questão do cartão de vacina, quanto pela trama golpista, o caminho de Bolsonaro, além de ser inelegível, é ir para a prisão, né? Por todos os ataques que ele fez à democracia, à saúde do nosso povo, né? Então, o caminho de Bolsonaro é ir para a prisão. Por essas e outras, eu acredito que nós não devemos ter nenhuma mobilização, nenhum ato, porque ele é um ser inexpressivo na política. A minha indignação que eu coloco é exatamente porque tem pessoas que têm mandato eleito no nosso regime democrático que vai prestigiar a vinda de um sujeito que era contra o nosso sistema democrático, que questionou a todo tempo o nosso sistema eleitoral. Então, eu acho assim que isso aqui também é um alerta, né? Para quem tem mandato, né? Não vai receber Bolsonaro. Eu acho que é o maior ataque à democracia que a gente pode fazer nesse momento. No mais, assim, eu acredito, eu tenho muita fé, né, que o nosso país já virou a página completa disso tudo que a gente viveu nos últimos 4 anos, 6 anos, né? A gente hoje tem uma outra realidade, uma realidade que volta a ter política pública no nosso país, que está voltando a chegar os direitos para quem mais precisam, né? A gente volta a falar do Minha Casa Minha Vida, volta a falar de reajuste de salário mínimo, reajuste de servidor, a gente volta a falar em direitos, a tal da reforma agrária, que é a maior dívida histórica, né, que o Estado brasileiro tem com o nosso povo brasileiro, que foi negligenciada durante os últimos 6 anos, com Temer e Bolsonaro, né, que foi criminalizada, inclusive. Perfeito, né? Lula volta a ter um programa específico para isso, assim como Minha Casa Minha Vida, né, assim como vários outros programas, né, atenção à saúde, a gente volta a ter o PAC Seleções, que a gente volta, inclusive, com o PAC Seleções, a falar sobre investimento em educação. Veja só, a gente fala aqui de um IFES, né, um novo IFES aqui, a gente fala de creches aqui com recursos do governo federal, a gente fala em maternidade com dinheiro do governo federal, né, que vem para aqui, a gente volta a falar da retomada de obras importantes aqui do nosso estado de Sergipe, né, obras que tinham sido paralisadas por conta do governo desse inelegível que vai vir aqui nesse final de semana. Então eu acho assim que é lamentável que uma pessoa que tenha mandato, que exerça mandato, né, eu acho lamentável que essa pessoa vá encontrar Bolsonaro, porque Bolsonaro é um sujeito que afrontou esse sistema eleitoral que elegeu essa pessoa. Acho que essa é a primeira coisa. E acho que assim, todos que temos respeito ao... Finalizando, vereador, né, que vimos Bolsonaro atacar, né, o nosso povo, inclusive o nosso povo nordestino, como foi falado, eu acho que a gente tem que, né, tem que se respeitar, não pode presenciar a vinda de um sujeito como esse, não. Viu, Narciso? Eu agradeço. Eu que agradeço, vereador, sua participação, por ter aceito o nosso convite. Ontem, quando vi seu discurso na Câmara, eu digo, olha, isso aqui vai render uma boa pauta, porque, como a gente percebeu, suscita as posições contrárias e a gente pôde observar isso na participação diversa e democrática aqui do Jornal da Fã. Obrigado pela sua participação, vereador. Espaço sempre aberto. Agradeço, Narciso. Um forte abraço para você e todos os seus ouvintes. Tamo junto. Obrigado, vereador.